poderoso, santo, tu és santo. Bom dia, meu povo. Bora lá para nossa live de hoje. Hoje nosso devocional é sobre 1 Pedro capítulo 4. Um capítulo emblemático, recheado de revelações de coisas maravilhosas que o Senhor tem revelado ao nosso coração. E assim, já pega aí a sua Bíblia, seja ela física ou ela digital, só pega para você e já ir acompanhando, porque eu vou lendo com você esse capítulo, capítulo 4, né? Pessoal aqui do Meet também, já pega aí a sua Bíblia, já fica a postos pra gente começar. Pessoal do YouTube, do Instagram, também já pega aí pra gente começar a leitura. Antes da gente começar a leitura, vamos lá pra nossa oração. Pra quem tá chegando hoje, agora, a gente sempre faz uma oração antes, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor, ela é viva. Você pode ler 10 vezes, 100 vezes o mesmo livro, você sempre vai ter revelações novas, porque a palavra é viva. E quanto mais você buscar, quanto mais você pedir, mais ele vai te dar. Não tem por que um filho clamar para ter mais revelação da palavra que é Jesus, da palavra que é a Bíblia, e não receber. A palavra que mostra mais, que ensina pra gente quem é Jesus, quem é o Senhor, qual é o caráter dele, como que funciona, quais foram as pessoas, como entender mais do reino de Deus. A gente não tem como entender mais se a gente não ler a palavra, se a gente não meditar na palavra. E quando a gente pede pra ele, ele dá. Por isso que é muito importante a gente fazer a oração antes. E também, aí depois a gente faz a leitura, né, do capítulo do dia, e depois a gente finaliza com uma boa oração para agradecer tudo que a gente recebeu, tá bom? Então é isso, para quem tá recebendo, para quem tá entrando agora pela primeira vez, é assim que funciona, tá? Então bora lá. Senhor, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve. Paizinho, muito, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Que no dia de hoje, Pai, o Senhor possa trazer sobre nós um odre novo, um vinho novo, Pai, uma revelação nova, vinda direto dos céus, Pai. Que nada impeça a gente de receber essa palavra, Pai. Que cada uma das pessoas que estão aqui representando uma família não saiam daqui sem receber o que elas vieram para receber, Pai. E o Senhor conhece a todos, conhece o coração de todos e sabe que cada uma delas tem a receber. Então, Pai, que elas recebam, Pai. Que não seja a Érica falando, mas o Senhor falando através da minha boca, Pai. Para a glória e honra do Teu nome. Que o Espírito Santo fale através de mim. Que o rio de águas vivas, Pai, flua através de mim, Pai. Que não só me limpe, me traga revelação, mas que limpe outras pessoas. Que essa água que vem direto do trono do Senhor limpe outras pessoas, Pai. Para que essas pessoas também sejam limpas e também possam limpar outras pessoas, Pai. Possam transbordar o que elas vão receber no dia de hoje, Pai. Porque quando a gente entende que tudo que a gente recebe, tudo que a gente entende da palavra não é pra gente, mas é pra também ser transbordado para que outras pessoas também entendam, também tenham revelação, a gente passa a transbordar essa mensagem para mais e mais pessoas, Pai. Que a gente possa hoje transbordar na vida de mais e mais pessoas, que pessoas possam entender coisas que elas não entendiam, que a gente possa ser um canal direto dos céus, trazendo mais e mais revelações e mensagens do Senhor para a terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. E é isso, então bora lá começar. Bem-vinda, Silvana, bem-vinda, Maiara, bom dia para vocês. E vamos lá começar. Acabei de fazer a oração, aí agora a gente vai fazer a leitura. Esse capítulo 4 é muito interessante. Começa assim: vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo em que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nossa, essa primeira parte já foi um saculejo pra mim, porque
tá assim, aquele que sofreu em seu corpo. Aí depois, antes falava assim, Cristo sofreu corporamente. Aí depois, aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Você quer romper com o pecado, meu filho? Você vai ter que fazer igual Cristo. Não foi à toa que ele veio em carne. Ele veio para nos ensinar, ele veio para ser o exemplo. E isso aqui foi um puxão de orelha pra mim. Eu tô falando que foi pra mim. Porque eu tô num processo de libertação que eu sinto que eu já me libertei de muita coisa. Só que tem muita coisa ainda. E pra você que não crê em libertação, guarda isso no congelador, igual eu falo pra Naná, a hora que doeu mais um pouco, você se questionar por que sua vida não rompe, aí você tira do congelador e põe pra comer. E degusta isso. E rumina isso. Porque quem vive libertação sabe o quão intenso que é isso. E eu estou nesse processo. Então, enfim, se você não acredita, tá tudo bem. Mas, assim, essa questão de sofrer no corpo, eu vi que o meu jejum tá muito leve. Tá muito leve. Eu tô acostumada com... Quando é pra fazer, eu faço com vontade mesmo e fico só na água quantos dias o Senhor fala que é pra ficar. Porque o último que eu fiz em 7 dias, eu vivi coisas sobrenaturais. E eu tenho certeza que eu fui liberta de tanta coisa que nem eu sei o tanto que eu fui liberta. Então, a hora que falou isso aqui, ó, aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, eu falei, eu tô sofrendo pouco. Eu acho que eu tenho mais coisa pra resolver e só desse jeito que eu tô, tá pouco. E aí, tipo, eu não conseguindo fazer os estudos da forma que eu quero. Eu tendo muito cansaço, muito, assim, sono durante as pregações. Quando eu começo a ter desse jeito, eu falo, tem algo aqui que não quer que eu liberto. E aí eu sei que eu tenho que forçar um pouquinho mais. Que eu tenho que aumentar um pouquinho o jejum. Que eu tenho que aumentar a oração, que eu tenho que me esforçar mais para estudar. Igual os capítulos do livro. Foi alguns dias que eu não consegui fazer. E a Roberta já tinha falado que ia ter dias que ia ser difícil. E tem dias que tá sendo muito desafiador para me fazer. Então eu sei que eu tô no corpo. Se eu quero romper com esse pecado, eu tenho que colocar um pouquinho mais de sofrimento. Tá pouco. E aqui ele fala, ó, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, ou seja, as coisas da carne, né? Mas sim para fazer a vontade de Deus. Você acha que Deus não quer ver a gente liberto? A gente ficou quantos anos fazendo coisa errada, coisa que desagrada a Deus. Aí, agora quer limpar, e quer limpar na maciota, tirando só uma refeição igual eu. Fecha, eu falei, eu tô no leitinho aqui, eu preciso mudar pro modo hard. Porque quando eu fiz o modo hard, igual eu fiz no Silk, que eu virei e falei assim, eu não troco o que eu vim receber aqui por um prato de lentilha. Eu cheguei já com os 2 pés na porta. Eu falei, eu não quero saber, eu não saio daqui sem receber o que eu vim buscar. Eu não vim aqui à toa. Esse vídeo pra mim não apareceu no ano passado à toa. E eu quero receber 100% do que eu vim receber. E eu já cheguei com retaliação, com dor no cotovelo, com dor nas costas, um negócio horrível, horrível, retaliação em cima de retaliação. Por quê? O diabo não quer que a gente se liberta, mas Deus quer. Você acha que não é da vontade dele que a gente se liberte? E aí eu coloquei isso na cabeça. E qual que foi meu prato de lentilha? Eu abri mão de todas as refeições. Todas. Café da manhã, eu tinha aquele café, sabe, de hotel, com bolo, bolachinha e pão de todo jeito, aquele negócio todo. Gelatina, adoro gelatina de morango. Tinha gelatina de morango. Aí tinha almoço, cada dia era um almoço diferente. Janta, cada dia era uma janta diferente. Entre as aulas eles paravam para servir um cafezinho. Aí o povo ia lá, tomava café ou chá, pegava uma bolachinha. E eu saía nesse lugar e ficava até longe. Eu nem ia. Aí eu ia pra fora, eu ia andar, eu ia ler a palavra, eu ia ler algum livro. Mas eu não comi nem um dia. E detalhe, eu ia comer no 5º dia, porque são 5 dias, né, intenso lá. E aí eu senti que o Senhor queria que eu fosse mais dias. E eu orando pra isso, orando. Aí quando veio 7 dias. Era pra eu fazer jejum de 7 dias. E eu fiz 7 dias. Mas foi assim, sobrenatural. E aí eu achando que no último dia eu ia tomar o café. No último dia eu ia comer. Teve até jantar. Teve um casal que eles se casaram no Silk. A Tânia fez o casamento deles.
E aí eles ofereceram o jantar. O jantar dos últimos dias lá foi oferecido pelo casal. E eu não comi. Não comi. Ainda mais depois que ele falou pra mim que era 7 dias. 7 dias era da segunda-feira, 2 dias depois do seu. E aí a hora que eu fui entregar também o jejum, eu não consegui nem comer. Nem comer. Mas assim, eu senti que eu tirei tanta coisa ali naqueles 5 dias. Que eu acho que só quando Jesus voltar pra eu saber o tanto de coisa que saiu dali, nem então, uma vez eu nem quero saber. Porque eu quero daqui pra frente. Porque eu quero romper mais. Eu quero fluir mais. Eu quero fluir nos dons. Eu quero receber. E eu quero realmente, de todo o coração, viver e fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente faça aqui na terra, que a gente manifeste aqui na terra o reino dele. Só que isso até foi falado hoje na reunião, né, que a gente teve o estudo bíblico de manhã. A gente só vai manifestar esses dons, viver essa plenitude quando o nosso ódio estiver novo, quando a gente estiver, tipo assim, santificado. Se a gente receber algo que é da glória de Deus, do tamanho de Deus, não estando preparado, o negócio estoura. A gente não dá conta, por isso que a gente tem que estar santificado. Por isso que lá em Levítico tinha todo aquele processo do sacerdote. Tinha de comida, tinha de sacrifício, tinha de tomar banho antes, de vestir a roupa tal, do jeito, tinha tudo. Você acha que pra gente agora vai ser de qualquer jeito? Não, tem que ter sim o sacrifício, tem que ter sim. E o sacrifício que é obediência. E fora isso, a gente vai ter que ter essa questão do corpo. Ó. Jesus sofreu corporeamente. Aquele que sofreu o seu corpo rompeu com o pecado. Ele teve que sofrer no corpo para romper com o pecado. Aí você quer romper com o pecado sem fazer nada. Sem tirar um café, sem tirar um açúcar, sem tirar um nada. E detalhe, não é que eu estou fazendo isso é para vocês fazerem igual. Pergunta pro Espírito Santo. Espírito Santo, o que é para fazer? Que jejum que é para fazer? Como que é para fazer? Por quê? Tem gente que faz jejum de 3 horas. E para Deus é muito importante, porque naquelas 3 horas você intensificou em oração, você dedicou naquelas 3 horas, você ficou ali para Ele, para limpar, para fazer o que Ele tá te pedindo. Então, não é assim que é jejum de muitos dias. Depende, é o que Ele te pede. Para mim, Ele pediu 7 dias. Para você tem que pedir para Ele, perguntar para Ele. E para quem que acha que é loucura esse negócio de perguntar pro Espírito Santo, coloca no congelador. Depois, na hora que faz sentido, vocês vão ver que ele realmente testifica, ele realmente fala com a gente. Se a gente perguntar, se a gente buscar, ele responde. Ele responde. Aí depois tá assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Olha isso aqui, essa parte é dolorida, viu? Eu tô avisando. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. A idolatria é repugnante para Deus, porque você troca o verdadeiro pelo falso, porque só tem um Deus. Então qualquer coisa ou qualquer pessoa, situação, trabalho, dinheiro que você coloca no lugar dele é idolatria. Celular, distração, Netflix, o que for, é distração, tá? Está levantando um altar de idolatria, um altar que é só do Deus vivo, e aí você coloca qualquer outra coisa lá e é repugnante, como tá falando aqui. Aí depois tá assim: eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Aqui, as pessoas insultam os cristãos por quê? Eles vão de contramão. Eles não estão com eles pulando carnaval, não tá com eles nas bebedeiras, não tá com eles na libertinagem, não tá com eles nas orgias, não tá com eles na farra, não tá com eles na idolatria. E aí eles insultam. Então, você que é cristão, já se acostuma. Vai ter insulto por você fazer o que é certo. Vai ter insulto porque você está fazendo e obedecendo o que o Senhor está falando. Vai ter insulto porque você está falando que você está fazendo um jejum que o Espírito Santo está te direcionando. Vai ter insulto quando você falar que você está sendo liberta, no processo de libertação, que a pessoa acha que nem existe. Que você está renunciando a maldição hereditária. E a pessoa vai falar: nossa, ela está ficando doida.
É insulto, vai insultar, tá normal, tá avisado aqui na palavra. Até aí não tem nada de novo. E vai ter perseguição também. Não tá aqui, mas tá em outro versículo. Aí depois tá assim: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O Senhor tá pronto para julgar todo mundo. Quem já morreu e quem tá vivo. Os vivos e os mortos. E essa parte 6 é chocante. Para mim, a maior revelação do capítulo é essa. Tá assim: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. E é Espírito Santo, porque é Espírito com letra maiúscula. Mas o que me chamou mais atenção? Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também aos mortos. Mortos. O evangelho foi pregado aos mortos. E aqui tá falando antes, né, que ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí você pensa, porque fulano de tal já morreu. Coitado, não conheceu a Cristo. Não conheceu Jesus. Quando Jesus, lá na sua... quando ele morre e fica 3 dias... e pega a chave do inferno, e ele vai até o inferno, ele não foi só para pegar a chave. Você acha que ele foi lá só para fazer um negócio? Ele vai para fazer tudo. Você acha que quando ele veio na Terra, quando a Trindade se manifestou aqui na Terra, veio só para fazer uma coisa? Veio fazer tudo o que veio para fazer. E aí aqui, ó, fala, o evangelho foi pregado também aos mortos. Quem que será que pregou esse evangelho? Quem que é o único que desceu lá e pegou e venceu a morte? Venceu a morte. Quem que foi e pregou para os mortos? E detalhe, no versículo de ontem estava assim, ó, nos 3, né? 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Junta isso com 1 Pedro 4, 6. Quem que vocês acham que pregou para os mortos? Se ele vai julgar os vivos e os mortos, e ele ainda é o único que é justo. Se ele é justo, você acha que ele vai julgar alguém que não teve oportunidade? Quem que foi que vocês acham que foi lá e pregou o evangelho? O evangelho foi pregado também a mortos. Quem foi lá e pregou para esses mortos? Se ele venceu a morte, pegou a chave do inferno. Essa parte eu não vou nem ir muito a fundo, porque pra mim foi muito intenso. A hora que eu falei, Jesus, que revelação top. Mas assim, enfim, vamos. O 7 tá assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, quando a gente for amar o próximo, que seja de forma sincera, sinceramente. Não é tipo assim, mais ou menos. Não é meio falsamente. Não, é sinceramente, de todo o coração. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, o amor, que é ele também, perdoa muitíssimos pecados. E quando você ama sinceramente a outra pessoa não vai ver. Não vai ver a Silvânia, não vai ver a Maiara, não vai ver o Brito, o Célio, não vai ver a Fran. Vai ver Cristo. Por isso que a gente cada vez mais tem que se parecer com Cristo. Por isso que Paulo falou que a gente tem que ter o quê? A mente de Cristo. Porque a gente vai chegando cada vez mais próximo da estatura do varão perfeito. Que é quem? Cristo. Quando a gente consegue expressar o fruto do Espírito, que é os 9 gomos, que é a amabilidade, benignidade, que são todas aquelas coisas que refletem o caráter de Cristo, a gente está cada vez mais se parecendo com Ele. Para quê? É só para ser santificado, justificado pelo Senhor? Não.
é pra gente também expressar. A pessoa não vai ver a gente, ela vai ver Cristo. E ali ela vai ser convertida. Tem conversão, eu não sei como é que foi a de vocês, mas tem conversão que acontece pela pessoa ver a forma com que você age, a forma com que você sinceramente ama ela através do que você faz, através de como você reage, através de como você lida. Não é querendo colocar o evangelho goela abaixo da pessoa. Essas pessoas que querem colocar o evangelho goela abaixo são religiosos, igual os fariseus lá de antigamente. Querem ficar colocando doutrina goela abaixo. Agora, se a pessoa vive, se a pessoa se enxerga, ela fala, nossa, a pessoa é diferente. A família dela é diferente. Foi assim que fui convertida. Não foi por um religioso. Foi por alguém que o comportamento dele, a família dele, a forma como que ele falava da palavra, me cativou. E aí eu falei, se é desse jeito eu quero. Se é assim, e ele vive, e ele também tem resultados, e ele também tem comunhão com o Senhor, ele também ouve tão bem a voz de Deus, eu quero isso que ele quer, isso que ele tem. Dessa forma que ele está me apresentando, eu quero. Entende? Que aí por que a gente tem que se parecer com Cristo? Porque as pessoas vão ver Cristo na gente. E isso, o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso vai trazer quantas libertações para essa pessoa. Quantos pecados dela vão ser perdoados através de Cristo. Do amor de Cristo, né? Que Ele é o amor também. Aí o 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Reclamação. Reclamar alimenta demônio. Murmurar alimenta demônio. Por que você acha que teve toda aquela punição no deserto? Quando eles começaram a murmurar. Entende? Aí o 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que isso aqui quando é importante. Cada um exerça o dom que recebeu. Cada um recebeu sim um dom. E outra, você recebe dom, não é para você. É para servir o corpo de Cristo. É para que mais e mais pessoas sejam edificadas. Para que o corpo, a igreja, cresça. Tem gente que quer receber dom de cura para si. Para se curar. Quer receber dom de... sabe quando é para se favorecer? Tá errado. Tem gente que pede e pede para si. Não, você pede e você recebe, não é para você. É para edificação dos outros. Igual pessoas que têm dom profético e visão aberta. É pra quê? Pra ajudar outras pessoas a se libertarem. Pra que o corpo seja edificado. Tem coisa mais linda nesse mundo do que uma igreja em que você vê a pessoa, geralmente é um casal, né? Que tem o dom pastoral, né? Mas aí também tem o dom de libertação. Aí tem o profeta ali que tem a visão aberta. Aí tem a outra que tem o discernimento do espírito. Aí tem a outra que fala... cada um com dom. E você vê todos os dons operando junto. E é pra quê? Pra que outras pessoas sejam libertas. Pra que mais e mais pessoas realmente vivam o evangelho. E aí, a hora que essa pessoa está liberta, ela também vai receber os dons, ela também vai fluir e ela também vai agregar esse corpo. Aí esse corpo ele vai crescendo e todo mundo com os dons vai um ajudando o outro, vai um confirmando o outro. Nossa, isso eu acho lindo, mas lindo, lindo, lindo. E isso é o quê? É o princípio da igreja remanescente, né? Que é a igreja, tipo assim, que vai se formando aquele corpo. Você vê aquilo ali se manifestando. E operando milagre. E sinais e maravilhas acontecendo. E a manifestação da glória de Deus. O reino de Deus se manifestando. É muito forte. É muito forte. E outra coisa para vocês prestarem atenção quando vocês forem ler o Novo Testamento, né? Quando Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre, né? Ele falava... Os textos sempre falavam que o reino ia chegar. É chegado o reino, é chegado o reino. Aí quando ele opera o milagre, fala que o reino já começou. E por isso que o reino
se manifesta quando? Quando a glória do Senhor se manifesta aqui na terra. E ele só se manifesta através do quê? Da igreja, dos filhos que estão em retidão, santificados e estão ali operando nos dons. Aí você entende isso aqui, esse versículo, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir outros. O dom não é pra gente, é para fluir através da gente. Ter discernimento do Espírito. Quem tem discernimento no Espírito identifica quando é trevas e quando é luz. Quando alguém está orando em línguas e o Senhor está presente, e quando a pessoa está orando em línguas e o Senhor não está presente. Entende que não é para a pessoa? E isso eu acho assim, fenomenal. Olha lá, o 11. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Mas essa parte também é muito forte, ó. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém fala, abre a boca, fala como transmite a palavra de Deus, o que o Senhor ensina. Quem serve, faça com força que Deus provê. Quem serve, quem faz, pode ver. Às vezes tá tão no flow que a pessoa nem dorme e ela tá ali energizada. Quem dá essa força? Deus. É isso que tá escrito aqui, ó. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Quem dá essa força? Deus. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Não se esqueça de em todas as coisas dar o quê? A glória para Deus. Quem fez o milagre? Quem está transmitindo a palavra? Deus. Através de mim, através de você, através da Maiara, através da Silvana, através do José, da Fran, do Célio. Entende? Lembrar sempre de não pegar a glória para si, mas dar para ele. É dele. Ele só nos usou como canal para fluir. Então não esquece de dar a glória para ele. Porque se a gente esquece de dar a glória para ele e pega esse negócio pra gente, a atmosfera se corrompe. E assim, é uma linha tênue, mas tênue, fininha. Você começa a alimentar, você dá uma leve desviada, os anjos saem, a glória sai, a presença sai. E entra outras coisas. E lembrando que só tem duas coisas, ou é trevas ou é luz. Então uma linha tênue, que você esquece de dar a glória de Deus, esquece de falar em nome de Jesus e traz para si, corrompe, quebra. É como se tivesse puxado a tomada do mundo espiritual e a presença só sai. Porque a atmosfera foi corrompida por ego, foi corrompida por autoidolatria, foi corrompida por alguma coisa em que você pegou a glória que não é sua e não deu para Deus. É pra você dar para Deus, é dele. Isso é muito sério, muito sério. A hora que você começa a ter experiência com isso, vocês vão ver que o buraco é um pouquinho abaixo. Aí depois tá assim, sofrendo por ser cristão. O 12. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, no nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, tipo assim, a gente tem que estar feliz quando a gente é insultado por conta do nome de Jesus. Por estar falando do Evangelho. Por estar fazendo e obedecendo o que o Senhor está falando pra gente fazer. O que o Espírito Santo está nos falando. Se Ele mandou você ir lá orar por alguém e você foi insultado, se alegre. Por quê? Você está fazendo o que Ele está te mandando. Você está obedecendo. E outra... Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. A gente tem que estar feliz porque o Espírito Santo está repousando sobre a gente. O Espírito de Deus está sobre a gente.
Então, olha a importância. Então, em meio aos insultos, a perseguição que vai sim acontecer quando você se posicionar e abrir a sua boca para falar do Evangelho, para falar de Cristo, para falar dos seus testemunhos, você tem que se alegrar, mesmo que você seja insultados. Lembra que aquela parte que fala, né, que para as coisas espirituais só discerne quem é espiritual. Quem não é espiritual vê como loucura. Então, é normal. Às vezes a pessoa acha que você está ficando louco, por conta que você está fluindo nos dons, por conta que você está ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, porque você tá tendo intimidade com Ele e tá crescendo espiritualmente. Por quê? Para eles não conseguem entender. Eles não conseguem discernir. Então, olha só quantas coisas vai sendo entregue na palavra. Aí o 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, assim, tá sofrendo porque é cristão, tá sendo insultado, não se envergonhe, não tenha vergonha disso. Pelo contrário, se posicione, fale, faça o que o Senhor está falando para você fazer. E outra, glorifique a Deus. Você está sendo insultado, está sofrendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu queria tanto, mas tanto ter ensinado para minha avó era ela falar glória a Deus. Porque a minha avó, ela falava japonês. E muitas das coisas ela aprendeu em português, mas com muita dificuldade. Depois, no final da vida, ela assistia muito um canal japonês. Então, o japonês ficou mais forte na cabeça dela. E ela falava assim... Ela via a gente falando e ela acabava copiando algumas falas, né? E ela falava, Nossa Senhora. Ela falava, Nossa Senhora. Porque quando alguma coisa dava errada, a gente soltava o Nossa Senhora. E hoje, se fosse hoje, eu queria ter ensinado para ela glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu sei o que vai ser o glória a Deus na hora da tribulação. Eu sei a força que vai ter esse glória a Deus. De entregar a glória para Ele. Então... eu queria que ela tivesse aprendido a falar glória a Deus em vez de Nossa Senhora. Que ela falava do jeitinho dela. Mas enfim. Aí depois tá assim. O 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E começa primeiro conosco. O julgamento vai começar com os ímpios primeiro? Não, vai começar com a gente, filho, com a gente. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Isso aqui é outra coisa que o Senhor tem mudado na minha cabeça, a questão da salvação, né? A salvação é uma construção, por isso que dá briga entre muitos cristãos, entre falar que perde ou não a salvação. Porque olha esse versículo, se ao justo é difícil ser salvo, se aqui tá falando que é algo difícil, você acha que era só ter aceitado Jesus que estava tudo resolvido? Se aqui na palavra tá falando que é difícil, para quem? Pro justo. Lembrando que a gente é só justa, porque o Senhor, que é o único que é justo, nos justifica. E é um processo. E se aqui tá falando que é difícil, não faz sentido ser fácil. Entende? Não faz sentido ser só, aceitar Jesus e não se limpar, e não se arrepender, e não renunciar, e não se permitir ser lapidado, e não ser provado, admitir ser provado por Deus, lapidado por Deus, disciplinado por Deus. Então, eu acho que esse negócio da salvação, o buraco é um pouquinho mais abaixo. Não é só aceitar Jesus. Porque você aqui tá falando que é difícil. Se eu tô vendo e acho que é fácil, tem algo de errado. Aí depois o 19, pra acabar, tá assim. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida
ao seu fiel Criador para e praticar o bem. Deixa eu ler de novo. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então você sofrer, vai ter sofrimento, gente. Quem não tá sofrendo tem alguma coisa errada, ó. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Vontade. Érica, como assim? É da vontade de Deus que a gente sofra? Aqui tá falando que é. Por quê? Se Jesus sofreu, foi lapidado, foi provado, foi tipo ali, ó, estraçalhado naquela cruz. Aqui tá falando, texto inteiro, o capítulo inteiro, que ele sofreu no corpo, corporeamente, que a gente também passará por sofrimento. Você acha que a nossa vida está tudo bem, tá maciota, tá gostosinho, quentinho, tá tudo certo? Não, tem algo de errado. Porque você tá falando que tem que ter perseguição, tem que ter sofrimento, tem que ter essa lapidação. Quando a gente é lapidado, não é na felicidade. Quando a gente obedece, às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas faz porque Deus está mandando. Mas assim, você entende que tem que ter esse sofrimento. E é na carne. E a gente tem que ser obediente. Ser obediente não é algo facinho. Senão todo mundo era obediente. Aí depois, confiar a sua vida ao fiel Criador. Então, confiar a nossa vida verdadeiramente nele. A vida não é minha mais, Senhor. É sua. Toma. Faz o que você tem que fazer. Lapida o que você tem que lapidar. O que mais que eu tenho que renunciar? O que mais que eu tenho que perdoar? Me arrepender? O que mais que eu tenho que renunciar de maldição hereditária? O que mais que eu tenho que... O que eu tenho que fazer mais? Eu quero as minhas vestes de linho finíssimo, brancas, reluzentes. O que tá sujo ainda? Me mostra. Eu quero meu coração limpo, porque os limpos de coração verão a Deus. Eu quero te ver. O que tá sujo no meu coração? Eu quero limpar. A minha boca tem que sair só bênção. Senhor, que eu me cale, que o Espírito Santo me incomode, para que eu fique calada. Porque eu não quero mais aqui, ó, ser contaminada pelo que eu falo. Eu quero que da minha boca só saia palavras de edificação, que se é para exortar, e o Senhor tá mandando, tudo bem, eu exorto, mas que seja assim, palavras vindas do Senhor. Que seja para edificar a palavra, que eu não contamine mais o meu falar. A minha língua não saia mais água amarga, palavras de maldição, fofoca, mentira, mas que saiam só palavras que edificam, verdade, palavra do Senhor, que o Senhor pede para falar. Então, assim, é isso que eu venho sempre buscando. E aqui, ó, para praticar o bem. Não é só falar do bem, tem que praticar. E a parte prática é mais dolorosa, porque você tem que viver o que você fala. Você tem que viver o que tá aqui. E às vezes quando você é insultado, quando você é perseguido, é difícil resistir. É difícil você levar ali e dar glória a Deus e se alegrar na tribulação, se alegrar na perseguição. Então, é desafiador. Enfim, mas já tá avisado aqui, né? Isso que é interessante. E assim acaba o capítulo 4, gente. Se vocês quiserem abrir o microfone, falar alguma coisa. Maiara, Silvânia, vocês querem falar alguma coisa? O pessoal do Instagram aqui também. Fran, José, Célio. Pode falar. Eu acho que assim, você explanou muito bem cada versículo, né? Foi uma explicação profunda, que nos leva, nos confronta mesmo a negar o nosso eu e viver para Cristo, né? E como você falou, não é fácil, é uma coisa diária. E assim, a questão do último versículo que você leu, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar na sua vida, confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, qualquer sofrimento que está passando, se Deus permitiu aquilo, nós temos que confiar que Ele é fiel, porque o bem coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é um sofrimento, é lapidação, como você falou, é para um bem maior. Eu quero se tornar um médico sem fazer prova, sem estudar. Não existe isso. Você tem que passar ali uma batalha, passar um processo, tem que passar
uma entrega, uma renúncia de muitas coisas. Na nossa vida espiritual também é um processo longo, contínuo, até a volta de Cristo. Então você vai ter que abdicar de muita coisa. Para ganhar uma coisa, você tem que perder outra. Mas quando você perde uma que você dava valor, quando você ganha o que é maior e melhor, como a vida eterna, como a vida com Cristo, aquela vidinha que você tinha cheia de pecado, ela se torna tão significante e você vai perceber que a escolha assertiva que você fez, opa, que bom que eu neguei aquela velha vida, matei aquela vida de pecado, de engano, de mentira, como você falou, e agora que também é uma das minhas lutas, minha boca só vai sair palavra de edificação. E matar essa velha natureza não é fácil, porque a gente foi 30 anos, 40 anos praticando isso, 50 anos. Você vai querer que um passe de mágica, você agora só vai sair edificação da sua língua? Não, todo dia você tem um treino, todos os dias, não. Opa, você se irou, você quer reclamar, você quer praguejar, não. Na minha boca não sai palavra torpe. Melhor calar, se não vem a palavra, nem o versículo para edificar, melhor calar. Exatamente. Melhor calar do que proferir palavra torpe. Porque das nossas palavras nós também daremos conta num dia. Com certeza. Amém. Aquele versículo, né, que fala, como é que é, toda palavra é inútil, vou até procurar aqui. Acho que é Mateus 12, 5. Mateus 12, 37. Deixa eu ver aqui. Eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Nossa, esse versículo aqui, nossa, é muito confrontante. É muito forte, é muito forte. Aí, tipo, você parar pra pensar, eu já começo a pedir perdão, eu falo assim, eu não sabia desse versículo, eu não sabia disso aqui, eu devia ter ficado quieta, devia ter ficado calada. Por isso que hoje, tipo assim, eu penso realmente 2 vezes. E você acredita, Érica, eu já tenho 50 anos, olha só, meio século de vida, né? E sou cristã há muito tempo, mas apenas em 2026 que eu fui me conscientizar verdadeiramente do poder da língua, através do Rachon Hará, das ministrações, que a língua maledicente, quanto maldição a gente traz para a nossa vida, para aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. E a gente nem para, às vezes, tipo assim, tem muita aquela mentira também que fala assim, eu só tô comentando. É fofoca. É fofoca. A hora que a pessoa fala assim, eu preciso contar, eu falei, não quero saber. Não me conta. Não, eu já paro na hora, eu interrompo a pessoa falando, não me conta, não quero saber. Não quero. Fulano tá falando mal de você. Não quero saber quem. Não me conta. Não quero. Não quero. Já interrompo na hora. Por quê? Da aparência do mal, né? A Bíblia também nos orienta. Exatamente. Só que aí na prática, quando você tá ouvindo fofoca. Quando você tá fazendo fofoca. E assim, é difícil colocar isso aqui na prática. De tipo assim, cala, Érica. Não. Não quero ouvir. Não quero falar. Não quero. Não quero falar. Não quero que seja falado disso pra mim. É um posicionamento. E aí, igual você falou, é diário. É diário. E também, eu penso a mesma coisa, mas eu demorei pra despertar esse negócio. Igual eu vou fazer 36 anos. Durante quantos anos? Tipo assim, 30 anos fazendo coisa errada. Aí agora, tipo, quero resolver tudo de uma vez? É um processo. É um processo. Quero sim, agora que eu conheço os dons, eu quero orar pelos melhores dons? Quero. Eu quero principalmente o dom de discernimento do Espírito. Por quê? Eu quero saber quando alguém tá orando de verdade, tem presença, e quando não tem. Por quê? Isso aí é básico. E eu descobri que esse dom é um dos, tipo assim, do básico. Se a gente é cristão, o mínimo que a gente tem. Por quê? Como que a gente vai saber se é trevas ou se é o Senhor? Se é o Senhor que tá operando cura, a presença, ou se é as trevas? Porque as trevas também respondem. Isso está na palavra. Se alguém tá orando em línguas, tá orando da presença de Deus ou tá orando sem presença? Nossa, eu falei, gente do céu.
Eu acho que eu preciso buscar mais, lapidar mais. Por isso que eu tô nessa sede por libertação, nessa sede por santificação. E tudo que ele tem pedido eu tenho obedecido. Por quê? Eu entendi isso. Eu não vou receber o dom que eu quero estando suja. Por isso que eu quero a minha veste branca de linho finíssimo, branco reluzente. Porque eu sei que só vai receber quem tiver preparado para receber. Por mais que eu ore. E quando a gente está em pecado, o Senhor, a presença do Senhor não está presente. Por que que Jesus na cruz, na hora que levou sobre si todos os pecados, é a única parte, a única vez que ele chama Deus de Deus e não Deus de Pai, é na hora da cruz. Porque naquela hora ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E naquele momento ele ficou separado de Deus. Ele nunca ficou separado de Deus. Naquele momento, você acha que o que mais doeu pra ele foi, tipo, chicotada, foi estar numa cruz? Não, foi estar separado do Pai. Por quê? Ele tava com nossos pecados sobre ele. E aí você entendendo que estando em pecado, Deus não tá com você, meu filho, eu quero ser limpo pra ontem. Por isso que ele fala, afaste de mim esse cálice, né? Porque o cálice da separação do grandioso Deus, a bondade de Deus, da luz de Deus é doído demais. Mas glória a Deus que Jesus venceu, né? Amém. Venceu Amém. e ressuscitou. Ressurreto está conosco o tempo todo. Amém. Silvana, quer fazer a oração pra gente finalizar? Façamos. Então tá Amém. bom. Amém. Senhor nosso Deus, Pai eterno, quão é maravilhoso conhecer a Tua palavra, Deus. Como eu fico com o coração alegre de estar aqui diante do Senhor, recebendo essa ministração, essa aprendizagem, Deus. Como é maravilhoso, satisfação, Pai, conhecer o Senhor de perto. Oh Deus, nós queremos, Senhor, praticar essa Tua palavra, ser lapidado pelo Senhor e reconhecer que tudo que o Senhor faz, embora dói, mas aí é para um bem maior, é um bem de santificação e de aproximação do Senhor. Todos querem relacionamento, todos querem dons, todos querem, assim, ver a Tua glória, mas poucos, Pai, poucos querem abdicar da velha vida, querem abdicar dos seus prazeres momentâneos, Deus. Oh Deus, nos ajude a não estar no meio desses muitos que querem os prazeres momentâneos. Nós queremos os prazeres eternos com o Senhor. Pode não ser prazeroso aqui na terra, que aqui na terra também com o Senhor nós temos muitos prazeres, Pai, muitos. E é nesses prazeres que o Senhor deu para nós aqui na terra, queremos nos alegrar. Queremos alegrar com a salvação no Senhor, queremos alegrar pela a salvação dos irmãos, queremos alegrar com a Tua palavra diariamente, com o nosso diálogo com o Senhor. E muitas coisas muitas coisas mais que o Senhor tem para nós, Deus. Então nós queremos, ó Pai, sempre continuamente esse relacionamento maravilhoso com o Senhor, porque não existe presença mais agradável que estar diante do Senhor. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de hoje, de estar aqui, Senhor, de estar aqui diante do Senhor, sendo abençoada com a Tua santa palavra, viva e eficaz. Ó Deus, nos ajude a praticar. Como a irmã falou, a Érica falou, esse processo para buscar os dons do Espírito Santo é um processo contínuo, é um processo, Pai, de abdicação, de renúncia, Deus. Fortalece a Tua filha que está nessa caminhada, se conscientizou que precisa largar a velha natureza. Cada um de nós precisamos largar a velha natureza para nos encher da natureza de Cristo, de Cristo em nós. Porque Cristo venceu todas as coisas. Como foi maravilhoso ver Cristo lá na cruz do Calvário, lá tantas dores físicas, porque ele estava como homem, e ainda de proferir palavras de amor e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Este amor que está além de todas as circunstâncias que nós queremos praticar no seu dia a dia, Pai, no nosso dia a dia, com o Senhor e com o nosso próximo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, amanhã então a gente já finaliza o último capítulo de 1 Pedro, que é o capítulo 5. Um capítulo bem curtinho. E depois a gente já começa já o 2 Pedro. E é isso. Bom dia pra vocês. Amanhã a gente se vê de novo às 8 horas da manhã aqui no Devocional, tá bom? Beijo pra vocês. Shalom, shalom. Até amanhã.
Shalom, shalom pra vocês também aqui do YouTube, do Instagram. E amanhã a gente se vê, tá bom? Beijo!